Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ordem e estrutura são consequência de milhões e milhões de anos da existência das espécies no nosso planeta. Bom, só para lhe dar alguma contextualização daquilo que eu estou a dizer, quando olhamos para os mamíferos, vemos, por exemplo, os machos alfa, aqueles que têm prioridade para escolher as fêmeas, para procriar, para deixar a sua descendência. Quando olhamos, por exemplo, para o mundo dos insetos, desde as viúvas negras, nos aracnídeos, até à própria abelha rainha, que é a única que pode colocar, ou neste caso pôr ovos numa colmeia, tudo aquilo que nós vemos é a existência desta estrutura e desta ordem que acaba por de alguma forma, aliás, potenciar o bem comum e o crescimento, por assim dizer, daquela comunidade. Mas o homem, a espécie humana, consegue algo ainda mais extraordinário. Ou não fôssemos nós o zénite daquilo que é o controle sobre este planeta. Nós temos a capacidade de ser tão influenciados, que conseguimos ter o menos capaz e o menos competente a dar ordens a todos nós. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês, as Tágides. É que até Luís de Camões, um vulto incontornável das nossas letras, chegou a um determinado momento e precisou de inspiração para escrever alguma coisa. E também nós precisamos de inspiração para entender aquilo que está a acontecer nas nossas sociedades e no nosso planeta. Bem, mas então vemos ao longo da história também determinadas demonstrações de que só ser o macho alfa da manada não é suficiente para o homem. O homem quer sempre mais e mais. Olhe, a mítica, ou talvez não, história da Torre de Babel, em que o homem quis construir algo que queria chegar até onde Deus estava. Quando olhamos também, por exemplo, para imperadores romanos, imperadores persas, os próprios faraós do Egito, não eram única e exclusivamente os líderes das suas nações, eram também os deuses e senhores das suas nações. Mas não se preocupe, porque aqui bem perto, num país chamado França, houve um rei que era um astro, Luís XIV, o Rei Sol. Bem, pelo menos hoje em dia, pensamos, nós vivemos em democracia e lá vamos, de alguma forma, concluindo e compensando todas estas ideias, cumprindo com os mínimos olímpicos da democracia, que é colocar o nosso voto. Mas já em Portugal, mais de metade de nós já não o faz. O que é interessante ou preocupante, talvez, é que acabamos por não poder reclamar. Porque se somos nós que permitimos que estes pratos estejam no menu, vamos ter que ser nós a acabar por comer o que estiver à mesa. Digo eu, que não percebo nada disto.
E de volta ao nosso estúdio para a nossa conversa de hoje, é a nossa convidada, uma estreia absoluta, e eu gosto muito de estreias porque é sempre mais uma voz que adicionamos ao nosso já, permita-me dizer, vasto e ilustre painel de convidados. A Mónica Rodrigues, ela é especialista em geopolítica e geoestratégia, foi licenciada, ou é licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, tem um DEA de Geopolítica da Universidade de Paris, um curso de Segurança Internacional da Universidade de Kiel, na Alemanha, fez a auditoria do curso de Defesa Nacional em 2002, é diretora da revista Cidadania e Defesa, membro da SEDES, e foi professora assistente de Geopolítica e Geoestratégia, Segurança e Defesa Nacional da Universidade de Lusíada, e mais coisas que nós não temos tempo para estar aqui a continuar a descrever. Mónica, muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco. A primeira pergunta que eu tenho que colocar, e se calhar é uma boa porta de entrada para aquilo que é a nossa conversa. De facto, esta tendência do ser humano e a tendência das sociedades humanas de que, ok, agora estou no poder, mas este poder não é suficiente, não é novidade nenhuma, pois não? Não, aliás, a história é rica em exemplos. E o que a história nos permite, justamente, é percebermos quais são os padrões. E esses padrões de comportamentos sociais repetem-se, sociais e individuais, como é óbvio, com a ajuda depois da psicologia. Portanto, quando um conjunto de circunstâncias acontece, quando um conjunto de circunstâncias ocorre, é muito provável que determinados comportamentos também surjam. Não é? Claro que são diferentes, adaptados contingentes à época em que o homem vive, mas no fundo são sempre os mesmos comportamentos dos quais estamos a falar. Por isso, em psicologia, é possível, a Ash, Milgram ou Zimbardo, entre muitos outros, identificarem tão bem, tipificarem tão bem o comportamento, por exemplo, do conformismo, da conformidade ou então da maldade. Não é? Como é que nós, ao mesmo tempo, não em simultâneo, mas sequencialmente, podemos ser anjos e demónios. E começando com algo extremamente interessante também de analisarmos, é que eu mencionei Luís XIV, tu mencionas Luís XIV aqui num dos teus artigos, mas Luís XIV seria incapaz de alcançar o que alcançou se não tivesse uma base ideológica. E essa base ideológica normalmente nem sequer é criada pela própria pessoa que é o testa de ferro dessa ideia. Claro, pois Luís XIV ousou e teve dinheiro para usar, de maneira que contratou Bossuet para teorizar o poder divino dos reis, o que ficou desde então muito claro, cristalino para toda a gente entender, e foi transformado desde a arte a todo e qualquer setor utilizado para a veiculação do poder como espetáculo. Aliás, no século XX tivemos um grande escritor que escreveu um livro, A Sociedade do Espetáculo, mas houve sempre sociedades do espetáculo. O que os mass media vieram foi transformar justamente a audiência e a capacidade de projeção de poder e a forma como ele é construído para as massas, não já para uma pequena audiência, mas para as massas. Mas justamente Luís XIV teve essa ousadia, não é? E feliz, porque ainda hoje nós vamos a Bossuet, digamos, encontrar as principais regras para... E nós já vamos ao Milgram e ao Ash, mas eu queria ficar aqui mais um pouco, porque quando olhamos para o século XX, vemos um famoso quarteto de figuras que marcaram absolutamente, e isto parece quase uma ironia este termo, o século XX, e estou a falar de Hitler, Mao, Stalin e Pol Pot, por exemplo, responsáveis pela morte de milhões de pessoas. O que eu acho interessante, Mónica, é que
eles nem sequer eram teístas, já nem precisaram de um poder divino para controlar os milhões de pessoas que controlavam. É verdade, aliás, é o quarteto que eu costumo utilizar para quando falo justamente da psicose de massas que nós vivemos hoje em dia, ou para explicar um movimento de conformismo, não é? Pronto. Portanto, o que foi possível perceber com a organização da psicologia como enquanto ciência, logo no início do século XX, e Freud foi muito importante porque Freud permitiu que Bernays, por exemplo, o conhecimento trazido por Freud, permitiu que Bernays pudesse teorizar a sua doutrina sobre propaganda, não é? Mas na psicologia, portanto, Milgram surge numa aproximação, numa segunda geração de comportamentalistas, não é? E quando os primeiros 30 anos são absolutamente fundamentais para se perceber como é que se cria, organiza e gera até ao paroxismo, justamente, não é? O conformismo. Olha, e o interessante disto é que tu mencionas que existem 3 pilares. Os 3 pilares é um homem novo, um Estado novo e depois uma ideia de progresso onde seremos todos iguais e teremos todas as nossas necessidades. Sim, é verdade. Esta construção das utopias, não é? Vem desde, eu iria dizer, quase desde Gilgamesh. Mas centrando-nos um bocadinho mais na atualidade, não é? Para convencermos alguém e para convencermos as sociedades é preciso apresentar algo de novo. E justamente essa ideia do homem novo, não é? Portanto, associado, nomeadamente, a partir do momento que houve um desenvolvimento tecnológico no século XIX que ultrapassou a própria capacidade humana, essa associação entre o homem novo e a técnica permitiu, digamos, convencer ainda melhor que era uma proposta utópica que se poderia realizar na Terra. Ou seja, Portanto, com o avanço tecnológico, sim. achas que mais justo, conseguir-se-ia maior capacidade de fazer o bem para todos, distribuir o bem para todos. Portanto, normalmente, estes 3 pilares, o Estado novo, homem novo e a ideia do progressismo, a ideia do progresso, da sociedade, têm justamente como objetivo o progresso social, o avanço social e o bem para todos. Portanto, quem surge com outras ideias, com outros projetos, o que é legítimo, aparentemente é legítimo, não é? É sempre percepcionado como um indivíduo que não quer o bem comum. Mas isto só é possível acontecer, ou só foi possível, por exemplo, acontecer neste quarteto que nós mencionámos, porque uma das coisas que tem que ser logo liminarmente retirado é a capacidade de diálogo e, inclusive, as fontes onde a pessoa se possa alimentar. Exatamente, chama-se isso, portanto, aliás, o relatório de Biderman explica isso muito bem, não é? Para além do Bernays, o monopólio da percepção tem que ser adquirido. Portanto, este monopólio da percepção tem a ver com o controle de todos os, não só da mensagem, como também dos fluxos, portanto, dos meios disponíveis numa determinada sociedade para veicular uma determinada ideia, mensagem, no seio da qual aparece justamente essa ideia muito cativante do homem novo, não é? Quem é que não quer ser um homem novo? Quem é que não quer ser um homem do seu tempo que vai lutar para o progresso social? Quem é que não quer ser o líder ou o mero cidadão que vai atuar em nome do bem comum? Eu não conheço ninguém, a começar por mim própria, não é? Todos nós queremos uma sociedade mais justa e queremos uma sociedade onde o bem seja melhor redistribuído por todos. A questão aqui que se põe é que o bem comum deixa de ser uma percepção da sociedade e começou a ser algo que é imposto vindo de pessoas que não vivem como vive a esmagadora maioria da sociedade. Ora bem, claro, para além disso, não é? Portanto, esta captura dos meios de divulgação da mensagem é absolutamente fundamental, até não só para a divulgação de uma determinada mensagem, portanto, para o exercício do monopólio dessa mensagem, mas como também é importante para a inibição de poderes concorrentes
que é naquelas sociedades que não eram democráticas, ou, melhor dizendo, por exemplo, a sociedade soviética, na Constituição, concebe-se a sociedade soviética como uma sociedade também ela democrática. É uma democracia popular. A democracia do Estado, na China também do eles Estado consideram... Novo era uma democracia do Estado, uma democracia orgânica. Portanto, os adjetivos ajudam depois a formatar melhor, a delinear melhor o tipo de democracia em que vivemos. Não se pode dizer que não sejam democracias. E de alguma forma, tu também contextualizas tudo isto que está a acontecer neste momento com uma pergunta. Nós parecemos livres, parecemos que vivemos em democracia, parecemos, ou parece que tomamos as nossas próprias decisões, mas tu perguntas quem é que está a construir o teu futuro. Claro, aliás, Voltaire tinha uma ideia, ele tinha uma expressão, não me consigo lembrar exatamente a frase, mas tinha uma ideia segundo a qual a ideia é esta: se queres saber quem manda, tens que perceber o que é que não te deixam dizer. Se fores impedida de dizer alguma coisa, a partir daí tu identificas os interesses, não é, que estão por detrás daquilo que te é inibido. Eu penso que é simples, por isso é que eu costumo escrever e quando ensino ou quando escrevo, há sempre um mantra que eu procuro passar e é: quem não sabe história está condenado a repeti-la. Pois, Não costumas começar o artigo e terminar com esse lembrete. Sim. Algo que também foi, de alguma forma, foi uma surpresa enquanto lia estes teus artigos e me preparava para o programa de hoje, foi esta famosa conquista por declaração. E pareceu-me extraordinário porque eu consegui quase viajar no tempo e imaginar, seja os conquistadores espanhóis ou os portugueses, a chegar a um determinado território, a desenrolar uma folha qualquer, ouçam bem, por declaração do rei ou da rainha, não sei quantos, este território agora é Espanha, ou Portugal, ou Inglaterra. Mas isto tem um condicionalismo psicológico que tu nos vais explicar agora, não é? Claro, é realmente hilariante poder ter lido Shoshana Zuboff e o seu livro, brilhante aliás, O Capitalismo de Vigilância. E já agora, se me permite, foi através de um amigo que eu tomei conhecimento do livro. Portanto, não há dúvida que a circulação da informação é axial numa sociedade que se reputa, que se diz democrática. Se não tivesse sido este amigo, eu jamais teria sabido, ou se calhar tinha demorado muito mais tempo para ter o conhecimento de Shoshana Zuboff. E essa analogia, a conquista por declaração, é uma forma de proceder que não começou com Luís XIV ou não começou com os reis católicos, não é? E não parou, e não tem parado, não parou ainda hoje. Portanto, por declaração, organismos internacionais, não é, fazem as suas declarações e as coisas são e acontecem. Mas são porquê? Não é? Como tu, não é? É fácil percebermos, imaginarmos um Cortés ou um Pizarro ou até um Vasco da Gama ou um Pedro Álvares Cabral, não é? Dizer, pronto, aqui estamos agora... E os indígenas olharem, mas o que é que eles estão para ali a dizer, certo? Não sei. Pronto. Mas o que é que fazia depois as populações anuir? Justamente. Então, primeiro era a força do bacamarte, não é? Quer dizer, não há nada, nós ainda somos heróis no Japão, porque foi através dos bacamartes que um determinado poder ambicionou e conseguiu unificar, exatamente, todas aquelas... Exatamente. Mas Milgram, justamente, explica isso muito bem nas suas célebres experiências, são conhecidas até pelas experiências de Milgram, e cujo objetivo foi justamente tentar perceber, com base até no que se tinha vivido no período da Segunda Guerra Mundial, como é que aqueles alemães conseguiram fazer o que fizeram aos judeus, não é? Como é que os indivíduos, os guardas nos campos de concentração, ouvindo o que ouviam do resultado das atrocidades cometidas, continuavam impávidos a cumprir ordens, não é?
E Milgram, justamente com isto, e numa altura, eu creio que ele fez estes experimentos em 1961, por altura do julgamento Eichmann. 6 meses depois. Exatamente. Do início, 3 meses ou 6 meses depois do início do julgamento Eichmann, em Jerusalém. Ele coloca essa questão, justamente, qual é a disponibilidade de cada pessoa comum para se deixar influenciar para a execução de atrocidades contra o seu património de valores. E Mónica, podes só contar-nos como é que eram feitas essas experiências, porque pode haver telespectadores e ouvintes que nunca ouviram falar ou ouviram falar e não sabia como é que a experiência se fazia exatamente. Muito bem. A Milgram era um professor de Yale e imaginou uma experiência muito simples. Basicamente, portanto, colocou um anúncio no jornal, deu uns dólares aos voluntários e a experiência consistia basicamente em 2 salas, 3 pessoas. Uma surgia como voluntário para ser professor, um aluno, que era um indivíduo combinado com o Milgram, e outro voluntário, esse ator, que serviria como investigador. O Milgram não apareceria. Apareceria apenas no final da experiência como ajudante do indivíduo, do ator que desempenhava o papel justamente de investigador, não é? Portanto, era a figura principal, era o cientista, era quem dirigia a experiência. E, basicamente, o cientista pediu ao professor que estava numa sala e com um sistema de elétrico, de choques elétricos, por assim dizer, que lhe permitia dar choques elétricos. E que aumentava de potência, se bem me lembro. Exatamente. A potência dos choques podia variar entre os 15 volts e os 450 volts, o que era o máximo e poderia provocar a morte mesmo. E estava numa sala, acompanhado do cientista, e noutra sala estava o voluntário que fazia de estudante, mas que estava combinado e sabia o que é que ia acontecer, não é? Portanto, inicialmente o estudante tinha que aprender do professor um conjunto de pares de palavras e depois esses pares de palavras iriam ser perguntados. Ora, a cada erro, aqui o curioso é que a cada erro o professor estava autorizado a aumentar o choque, que seria, digamos, o castigo, seria a punição por o aluno não ter conseguido dizer a palavra que emparelhava com a palavra que o professor tinha dado, não é? O que é que aconteceu? Aconteceu que até aos 300 volts os professores, os indivíduos que faziam de professor, iam aumentando a potência do choque, digamos, do castigo que era dado, sempre que o aluno não sabia encontrar a palavra que batia certo com a outra. E havia alguns estímulos de algumas figuras de poder, por assim dizer. Claro, o cientista, cada vez que o professor duvidava, portanto, as 2 salas estavam próximas, a cada choque, a partir de uma certa voltagem, o que fazia de aluno tinha a incumbência de gritar. Portanto, à medida que os erros iam sucedendo, o choque aumentava, o presumível choque aumentava e o aluno tinha que dar um grito cada vez mais forte. E quando o professor parava, angustiado, portanto, impressionado com os choques que estava a dar, o papel do investigador era justamente dizer, olha, para esta experiência havia 4 tipos de instruções que eram dadas. Para esta experiência continuar, é muito importante que o senhor também continue. Portanto, e havia, não é? Cada vez que o professor... Incremento. Exatamente. Digamos, o estímulo era incremental. E, na realidade, a grande parte dos professores, dos indivíduos, portanto, que faziam de professores, desistiram aos 300 volts. Aos 300. Mas os 300 volts já provocavam dano. Aliás, e só para contextualizar e dando alguns números, todos chegaram aos 300 volts, todos os indivíduos na experiência chegaram aos 300 volts. Exatamente. 65% chegaram aos 450 volts, Exatamente. ou seja, 65% dos indivíduos não tiveram qualquer problema a ir para uma voltagem que poderia colocar em causa a vida do sujeito. Agora,
Há quem diga que a experiência, por ter sido feita em termos laboratoriais, que eventualmente não seria o mais indicativo do que seria a atitude, digamos, das pessoas no dia a dia. E há quem diga também que os estímulos não eram propriamente ordens. Perdão. Ordens. Exatamente. Mas ainda assim, não sendo ordens, se calhar é mais preocupante a quantidade de pessoas que foi até ao final, ou pelo menos até aos 300 volts, Realmente não é? aquilo Todos. que... Porque depois, digamos, esta experiência de Milgram foi repetida em cerca de 2 dezenas de situações, de ambientes, todos eles diferenciados. E podemos dizer que fica assim uma grande regra, que é, perdão, a seguinte: há uma extrema exposição do indivíduo em cerca de 70% das pessoas de seguir cegamente o comando de uma autoridade. Mas isso vem na continuidade também do que Asch já fazia, porque, perdão, Asch estudou, por exemplo, não a conformidade ao chefe, que é o caso, não é, de Milgram. Asch foi estudar a conformidade ao grupo social. E Asch também chegou às seguintes conclusões. Eu também posso partilhar alguns números, que é cerca de 30% do comportamento face à pressão do grupo, cerca de 30% anui completamente aquilo que o grupo diz. Cerca de 75% dos indivíduos anuem ao que o grupo diz pelo menos uma vez. E 5% vai sempre por aquilo que o grupo diz. 5%. 25% nunca aceita em qualquer circunstância. Portanto, a ideia que nós temos é que há uma relação de 80-20% ou 70-30% e há cerca de sempre um terço que não segue a manada. Olha, enfim. E isto é interessante, só para contextualizar aqui. Em 74 foi feita novamente a experiência, onde foi colocado um segundo sujeito ao pé do que estava, digamos, na experiência. E quando esse segundo sujeito obedecia, 92% das vezes o outro obedeceu também. Assim que o segundo sujeito desobedecia, só chegavam até ao fim 10%. O que significa que a pressão de grupo existe. Exatamente, é isso mesmo. Sim. As pessoas não fazem porque primeiro observem o que é que os outros estão a fazer e depois então agem normalmente em conformidade. E isto tudo, este desenrolar de situações, tu tens aqui uma frase que não sei se é a tua, mas vem mesmo antes de terminar um dos teus artigos, diz que nunca o homem teve tanto potencial para fazer o bem ao mundo, como também nunca teve tamanho potencial para destruir a civilização humana. Sim, aliás, eu recordo as palavras do nosso pai, que dizia sempre que o progresso tecnológico é sempre bom, mas tudo depende do uso que lhe é dado. Quer dizer, nós estamos a pensar ingenuamente que temos hoje em dia mais meios à nossa disposição e inevitavelmente aquilo vai ser utilizado para o bem comum. É ingênuo. Não é assim que ocorre. Bem, para terminar esta nossa viagem no comportamento das massas humanas, algo que é importante nós recordarmos é que houve pessoas que quase que anteciparam determinadas situações. E como não lhes dizia diretamente respeito, nunca tomaram uma posição. E é famoso um poema de um pastor na Alemanha, de Martin Niemöller, que o poema se chamava E Não Sobrou Ninguém. Primeiro vieram buscar os comunistas, eu não era comunista, depois vieram buscar os católicos, eu não era católico, depois vieram buscar não sei quem, eu não era judeu, até que quando não sobrou ninguém, vieram buscar a mim. Achas que vivemos um momento destes na sociedade humana em que temos que ter alguma atenção? Sim, penso que sim. Eu penso que fica mais fácil se nós compreendermos que o amor vence tudo. E a grande solução para
todos os problemas é mesmo começar pelo amor, ou seja, é a capacidade que o ser humano tem de se colocar nos sapatos dos outros e perceber o que é que o outro está a sofrer. Portanto, isto é uma característica do ser humano. Claro que há uns mais do que outros e uns nem sequer nada têm disto. Portanto, se falarmos da psicopatia e da sociopatia, portanto, são pessoas que já não têm não são ativadas pela dor do outro. Mas vamos falar numa situação normativa. Também devemos compreender que o indivíduo, o ser humano, vive e toma as suas decisões muito ligadas ao imediatismo. Portanto, àquilo que ele vai ganhar, ao seu ganho na prática, e que ninguém gosta de perder. Portanto, a fobia à perda é justamente algo que nos acompanha em todas as nossas, ao longo das 24 horas. Portanto, se soubermos que decidimos muito conjunturalmente e a medir sempre o ganho, não é? Porque essa é que é a grande motivação para a ação, mas se nos lembrarmos que também nós, pelo amor, nós conseguimos resolver os problemas, eu penso que as coisas se conseguem equilibrar. Claro. E eu não posso deixar de falar nisto e quero mencionar, mesmo antes de mudarmos, porque senão vamos chegar uns 50 minutos a falar desta temática que eu acho interessante e importante, como é óbvio, que é o seguinte. As pessoas têm que entender que as ciências comportamentais, ou que estão ligadas ao comportamento humano, são tão válidas como qualquer outra ciência. Ou seja, se as condições estiverem lá, aquilo vai acontecer, ok? Se tiver a 0 graus, a água vai congelar. Se tiver 99,97 graus, a água vai ferver. E com os seres humanos também é assim. Um pouco, nós vemos pelo conformismo social, não é? Grupal, e o conformismo, digamos, à chefia, que é como é que as coisas acontecem. E depois, o fenómeno se estudarmos os fenómenos de coerção, também percebemos que há um conjunto de técnicas utilizadas que podem condicionar ainda mais, portanto, potenciar esse conformismo social. Portanto, e estas técnicas são estudadas com maior ou menor nitidez, mas foram estudadas ao longo da história. Quer dizer, o Aristóteles soube explicar aos macedónios, muito bem, como é que se conseguia destruir o poder das cidades gregas. Bastava ter como alvo a juventude, bastava distribuir droga e bastava passar, portanto, disseminar uma doutrina de pacifismo e na juventude, que é generosa, não é? É a que está mais aberta para essas exatamente, ideias mais combativa também e bem. Portanto, o povo diz que aos 19 és incendiário e aos 40 és bombeiro. Portanto, é isso mesmo. Portanto, os macedónios souberam muito bem provocar a queda de Grécia. Portanto, eu às vezes fico admirada, lá está, quem não sabe história, não é? Porque nem isto é uma teoria absurda, para não dizer outra palavra, não é? Porque as coisas acontecem. Portanto, uma vez mais, a liberdade para o conhecimento e para a divulgação e para a discussão é que é o melhor antídoto ao conformismo social. E ao aparecimento de eventuais e à psicossocial, Luís XIV outra vez na nossa sociedade. Entretanto, a Mónica, tu também és fundadora da Professional Women's Network. Podes nos contar um bocado a história e quais são os objetivos? Claro, com todo o gosto. Eu sou fundadora com um grupo de senhoras de uma organização de mulheres profissionais que é a Confessional. Portanto, não nos cabe discutir política, ideologias, futebol, enfim. Aliás, até discutimos, mas nunca ninguém fica zangado uma com a outra. Claro, o nosso foco é justamente, nós começámos há pouco mais de 10 anos, e num ambiente, numa sociedade onde a mulher tem pouca consciência
formal, não é? Dos seus vários papéis. Portanto, como somos aconfessionais, não partilhamos nem da ideologia feminista, nem qualquer outro tipo de ideologia. Portanto, interessa-nos a mulher e os seus papéis na família, na sociedade, no trabalho e ajudá-la justamente a ganhar esta consciência relativamente ao papel que ela tem. E vocês dentro esta network, não é? Vocês têm programas de capacitação, é isso mesmo, é por aí onde nós vamos. A PWN existe há muito mais tempo, portanto, desde a década de 90. Estamos ligadas à PWN Global, portanto, nós somos muitas City Networks, porque o nosso formato não é nacional, embora em alguns casos possa haver, por exemplo, PWN Norway, Noruega e PWN Roménia, mas normalmente a escala é a da cidade, porque os espaços são tão diferentes, não é? Norte, sul do país, nós vemos em Portugal a diferença que faz num pequeno país tecidos sociais em ambientes urbanos, inclusivamente, que podem ser semelhantes. E justamente estas City Networks espalham-se por todo o mundo, vão de São Paulo a Kuala Lumpur. Portanto, e nós focamos justamente com alguns programas de desenvolvimento profissional. Ou de talento, como hoje é suposto dizer. Temos um programa de mentoring, que foi o primeiro programa a surgir na PWN, que é um programa que existe em muitas outras cidades também, muito forte. Reúne mentores, um conjunto de mentores e um conjunto de mentees. Eu penso que será talvez o maior programa de mentoring que nós temos a nível nacional, muito forte, muito bem organizado. Temos um programa de liderança que surgiu logo a seguir ao programa de mentoring, com outras características, com outros objetivos. Temos um programa Youth também, um programa para jovens profissionais que queiram melhorar as suas competências. E temos, desde praticamente a fundação, nunca parámos de ter pequenos almoços de networking. Portanto, vejam o que é manter 10 anos de pequenos almoços mensais. Mensais. Bem, se eu tivesse que esperar um mês para tomar um pequeno almoço, não sei se queria ficar. Muito obrigado. E, para além disso, temos também uma academia de competências que está a surgir e oferecemos também workshops mensais sobre variedíssimos temas, mas tudo relacionado com o talento. Olha, Mónica, vou aproveitar o facto de teres mencionado o mentoring e de alguma forma, a capacitação das mulheres que fazem parte da PWN para olhar para um setor que poderia ser o setor filtro das nossas sociedades, caso a educação estivesse num outro patamar. E eu quero falar de algo que muitas vezes, especialmente em Portugal, não se quer envolver ou não se quer colocar em funcionamento na educação, que são as neurociências. É verdade. Permita-me fazer um parênteses. Aliás, foi até um dos meus irmãos que me chamou uma vez a atenção para a última palavra que fecha os Lusíadas. Nós somos todos, penso eu, grandes admiradores de Luís de Vaz de Camões. Os Lusíadas é realmente uma cornerstone, portanto, é uma pedra angular da nossa formação. E a última palavra é a inveja. É porque ele conhecia bem os portugueses, talvez. Realmente a inveja é um tributo humano, não é? Mas para o Camões ter fechado, isto não é inócuo, não é? Faz-nos pensar. Porque duas coisas. E eu penso que a neurociências ajuda muito a resolver isto. Mas repare, o diagnóstico está feito. Há muitas décadas que se sabe que a inteligência artificial, a robotização da sociedade, o machine learning vai dominar e ia dominar a sociedade. Há muitas décadas. E não há mudanças nos programas, não é? As políticas educativas não mexem os programas. Eu só posso chegar à conclusão que durante muito tempo eu nunca percebi porquê. Mas, claro, é fácil dominar uma sociedade, uma vez mais, é fácil nós lidarmos com e criarmos conformismo se os cidadãos souberem pouco.
isto, numa democracia, choca um pouco quando descobrimos isto. E, no caso português, ao longo dos últimos anos, tenho encontrado professores extraordinários que têm mobilizado com a mesma retribuição que é o salário, mas com a mesma retribuição têm mobilizado outros, têm dinamizado grupos globais, têm dinamizado comunidades, autarquias. Portanto, nós temos muitos modelos para onde podemos olhar e estou-me a lembrar do projeto SuperTab, entre outros. E estou-me a lembrar do que se faz, por exemplo, ao nível da robótica, com professores absolutamente excepcionais que ensinam, deslocam-se a Santa Maria e trabalham com as crianças em todas as áreas, nomeadamente a robótica. Olha, Mónica, não crees que o salto que o nosso sistema educativo vai dar, ou seja, de um sistema que está talhado para a Revolução Industrial, diretamente para esta revolução tecnológica quase, aliás, já estamos mais ainda, claro, mais à frente, não achas que haverá um choque substancial? Se as coisas forem feitas desde tenra idade, não. Se os professores forem envolvidos no desenvolvimento das suas competências e os PRRs, portanto, os financiamentos que vêm de Bruxelas, também incluírem a formação dos professores e das famílias, não. Porque algo que tu mencionas que a neurociência traz é a identificação de que a emoção tem que acompanhar sim, cognição e emoção. Aliás, o António Damasio explica isso muito bem, mas não é o único, como é óbvio. Se nós não envolvermos, não é, as pessoas, portanto, isto está diagnosticado, se não envolvermos as pessoas, ninguém aprende. E, pegando na metáfora do stakeholders capitalism, ou do capitalismo dos stakeholders, não é? A julgar por aquilo que se quer fazer, em todas as comunidades é preciso envolver poderes públicos, famílias e o grupo que trabalha nas escolas, para todos aprenderem. Isto não é difícil, é fácil fazer isto, muito fácil. Não se faz porque não há vontade política. Essa é que era a pergunta que eu te ia fazer, não é? Por outro lado, também, não podemos ser uma espécie de parvenu, não é? Relativamente agora ao potencial tecnológico que as sociedades dispõem. Primeiro, porque a tecnologia é um instrumento de trabalho e a tecnologia tem que sempre jogar a favor da humanidade. No momento em que a tecnologia for para subjugar, pronto, aí é fácil nós compreendermos. Nós podíamos começar 50 minutos de conversa só com esta tua abertura de portas, não é? Isto que é uma caixa de Pandora, e recordo que tivemos, de facto, dois programas densos sobre a análise daquilo que a inteligência artificial poderia trazer, mas, e só antes de entrarmos, eu não posso estar aqui sentado contigo e não falar sobre isso. O estranho da inteligência artificial é que a inteligência que ela tem é nossa. Nós é que lhe demos tudo aquilo que ela sabe porque nós lhe demos. Sim, basicamente a inteligência artificial até agora trata-se de sistemas muito complexos de detecção de padrões. E isto aprendi com um colega informático, porque é impensável nós hoje em dia vivermos, observarmos o que se passa à nossa volta e procurarmos compreender se quisermos fazer isto tudo sozinhos. Nós só conseguimos progredir mesmo em equipa e falando uns com os outros, falando e comunicando uns com os outros. O problema é quando não é possível comunicarmos. Mas, portanto, esta detecção de milhares de informação, de resposta dada pelo ser humano e a forma como o ser humano resolve os problemas é sistematizada por algoritmos muito sofisticados
que planeiam, programam. Mas o mais ímpio de tudo isto é que as máquinas vão, sem nos terem pedido autorização, portanto, utilizaram os nossos procedimentos, utilizaram as nossas reações e, ao mesmo tempo, sempre que nós utilizamos inteligência artificial, qualquer plataforma ou aplicação, a máquina está a aprender. Portanto, os algoritmos... Estamos a alimentá-la com nova informação. Alguém, uma vez, ousei vestir uma t-shirt com uma marca, não é? Tive logo alguém a perguntar-me: a empresa, o marketing dessa empresa paga-te alguma coisa para fazeres publicidade? E eu fiquei a olhar para aquilo, eu nunca mais fui capaz de utilizar mala, qualquer coisa, qualquer objeto que fosse, que tivesse a marca. Nunca! Porque, na realidade, ninguém me pagava. Eu estava a fazer marketing de borla, de grátis, não é? Portanto... E ainda pagavas tu a aquisição tal e qual. do Portanto, produto. eu penso que o fundamental nisto é pensarmos pela nossa própria cabeça. Que era, aliás, o que os meus pais nos diziam quando nós vinhamos com a história de porque eu não sei quantos fez aquilo. E, invariavelmente, era a história que eu ouvia quando era miúda. Se ele se atirasse a um poço, tu também ias? Então, tens que pensar pela tua própria cabeça. Portanto, o melhor conselho para famílias, pais, é ensinar as crianças, levar as crianças a pensarem pela sua própria cabeça. Para quê? Para garantirem a sua autonomia da decisão. Porque nós já somos condicionados em muitos aspectos. Muito bem. E agora, nestes minutos finais, vamos abordar a tua colaboração com o The Blind Spot e com o Nuno Machado. Como é que surgiu essa colaboração? Eu não estava à espera, foi um convite irrecusável, ser subdiretora de um jornal online. Primeiro, é um jornal, é online, portanto, up-to-date com o momento em que vivemos. E desde os 12 anos que eu gostava muito de ter também tido a possibilidade de fazer jornalismo e ter seguido as pegadas da Oriana Fallaci no jornalismo de investigação. Tive outras oportunidades, a vida é justamente este encontro de oportunidades e não podia deixar de fazer isto e, obviamente, que vou tentar fazer também, adquirir mais técnica, mais saber na área da comunicação social e do jornalismo. E como é que tem sido essa colaboração? Tem sido através de artigos? O que é que tens focado nesses Muito artigos? bem, nós estamos a desenvolver uma outra área que tem a ver justamente, não tanto a área originária do jornal, que foi Ciência e Saúde, mas é também Ciência e Sociedade. Portanto, a olhar para a sociedade a partir de um ponto de vista político, mais cientista político, ou mais de sociológico, ou mais de estratégico, ou até da psicologia social, para aumentar o escopo de instrumentos que possamos passar aos nossos leitores para melhor conseguirem interpretar a realidade, claro, para além de todo um conjunto de dinamizações de outras atividades que nós fazemos já, justamente momentos de debates, conferências de debates e esperamos também, em breve, fazer uma grande conferência, organizar uma grande conferência até ao final deste ano, conferência do Blind Spot. Ótimo. E sei que vocês também vão buscar alguns temas que não estão propriamente no mainstream. Olha, como por exemplo o computador do Hunter Biden, que parece estar cada vez mais interessante. É verdade, sim. Temas dinâmicos, eu diria assim. Temas dinâmicos. Mas que nos obrigam a pensar. Muito bem. Mónica Rodrigues, muito obrigado por ter estado aqui connosco em mais um Isto é o Povo a Falar. Adorámos ter-te pela primeira vez e, quem sabe, de acordo com a tua disponibilidade, se aceitarias um outro convite para Foi um prazer este convite. Muito obrigada também pelo tempo disponibilizado para nos ouvir. Muito bem. E quero terminar chamando a atenção de uma coisa, tal como o Bartolomeu de las Casas, um frade dominicano, que era também defensor dos indígenas, disse que estava extremamente preocupado por esta conquista por declaração que existia
Eu quero lhe dizer assim que, passados 500 anos, aparentemente este comportamento se repete. Portanto, esteja atento, não deixe que ninguém declare a sua conquista, mantenha a sua independência. E amanhã estamos de volta. Boa noite. Até amanhã.